ótima tarde para você. Está começando a Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem visita a gente hoje é a Andressa Hessen, que é médica veterinária. E a gente vai falar dos cuidados básicos que você deve ter com o seu pet. Seja muito bem-vindo, Andressa. Obrigada, boa tarde, TV Farol. Andressa, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua área de atuação aqui no município. Sim, eu sou médica veterinária, sou formada desde 2020 na na Unicamp de Bagé, e eu atuo aqui em Rio Grande na área clínica de pequenos animais, com cães e gatos, e atendo também animais silvestres, animais exóticos. Andressa, a gente tem bastante para conversar sobre os cuidados pet, né? E eu queria que tu explicasse pra gente sobre uma primeira consulta, quando ela deve ser feita? A primeira consulta, ela é sempre aquela consulta pediátrica mais indicada para orientações do tutor em relação ao filhote. Antes mesmo até do filhote ir para essa casa, já deve ter essa conversa com o médico veterinário, com orientações sobre a adaptação do filhote na casa, a ração que ele deve consumir nos primeiros meses de vida, protocolo vacinal, protocolo de vermifugação, as datas corretas para fazer esses protocolos sem tanto atraso e para trazer mais segurança para o paciente. Nesses casos, a gente está falando de um pet, né, bem pequenininho. Sim. E no caso de adoção, que são pets já adultos, às vezes, claro. Como é feita a consulta? Também de forma profilática, né, com orientações para saber se o paciente já é castrado, não é castrado, um check-up geral com exames, além do exame clínico, exame físico, também exames complementares. E qual é a importância dessa consulta de rotina, Andressa? Essa consulta é de extrema importância para a gente prevenir as doenças e também para, se já tem alguma patologia instalada, a gente conseguir ir tratando com antecedência, né, antes que se agrave mais. Andressa, normalmente, qual é a indicação de tempo de uma consulta para outra? A cada 6 meses, de uma consulta para outra, se o paciente já for adulto. 6 meses, então, é o ideal para cada consulta, para manter aquela rotina. Exatamente. 6 meses entre intervalo de consultas. Andressa, uma coisa importante para a gente trazer também são as vacinas, né? Sim. Qual é a importância da vacinação nos pets? Prevenção de doenças e também no fato de trazer segurança para o tutor, porque a maioria das doenças também são zoonoses. Então, a gente, além de proteger a nossa família, a gente protege o nosso pet. E quais são as vacinas mais comuns? Não comuns, mas que precisam ser feitas sempre. Claro. As vacinas mais indicadas, assim, em primeiro momento, é a vacina múltipla, né, para cães e gatos, vacina antirrábica também para cães e gatos, e também a gente tem as vacinas opcionais, as vacinas que previnem contra giardíase, contra a tosse dos canis, contra a leishmaniose. São vacinas muito importantes, mas não principais que nem a múltipla e antirrábica, que são as mais indicadas no primeiro momento. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre essas mais indicadas, traz o detalhe de cada uma delas. Claro. A vacina múltipla, ela é indicada a partir dos 42 dias de vida do paciente, ela protege contra as principais doenças virais que realmente matam o filhote, que é contra sinomose, parvovirose, leptospirose. Então, a gente consegue prevenir o filhote no primeiro momento, quando ele está desenvolvendo o sistema imunológico dele. Então, são 3 vacininhas, com intervalo de 21 a 28 dias, e após essas 3 vacininhas, a antirrábica pode ser feita também. E quanto tempo, mais ou menos, o pet precisa ter para fazer essas vacinas? 42 dias. 42 a partir dias. de 42 dias de vida. Isso, e o vermífugo é indicado que já tenha sido feito a partir dos 15 dias de vida, para ele receber esse imunizante, né, já com sem verminose, sem aquela carga parasitária alta. Falou de 2 vacinas que são muito indicadas, né? Sim. Qual é essa segunda? A antirrábica e a vacina múltipla. Tá, e essa segunda que tu me falou, tu pode falar um pouquinho mais dela? Posso, claro. A antirrábica, ela protege contra o vírus da raiva. E a raiva, ela é uma zoonose. Então, a gente sabe que é uma zoonose controlada hoje no Brasil, mas justamente pela importância do calendário vacinal estar em dia da gente controlar nos nossos animais de estimação. Ela é uma doença grave, fatal, que se o vírus
é detectado no organismo do paciente, provavelmente ele não tenha muita perspectiva de vida. Andressa, e quais são as doenças mais comuns que aparecem nos pets? Em questão dos filhotes mesmo, são as parasitoses, as diarreias por parasitas, né? Pacientes que não são vermifugados, a giardia, que é um protozoário que também causa uma diarreia nos filhotes. Já nos adultos, são doenças renais, doenças hepáticas, a infecção uterina em fêmeas não castradas, as neoplasias e as doenças mamárias, os tumores mamários. E nesses casos, a vacinação ela pode prevenir alguma dessas doenças, né? Mas qual é o cuidado essencial para prevenir essas doenças? Os cuidados principais são a vermifugação em dia, a vacinação em dia. Lembrar que essa vacinação ela tem duração de 1 ano no organismo do paciente, então aqui é necessário um reforço anual. Não é só vacinar quando é filhotinho, a gente precisa fazer um reforço anual. E também se deter conversar com o médico veterinário da confiança da pessoa sobre a melhor data para castração, para prevenir as doenças do sistema reprodutor, né, tanto feminino quanto masculino, através da profilaxia, da castração mesmo. E nesses casos, como são feitos os tratamentos depois que o pet já está infectado com essa doença? Sim, aí acaba que passa por uma consulta, faz exames complementares. Se o paciente consegue fazer o tratamento em casa, é prescrito a medicação e o tutor fica responsável pelo tratamento do paciente, ou é indicado a terapia intensiva mesmo, dentro da clínica, através da internação. Aí o paciente mais grave necessita de uma fluidoterapia intensiva, uma alimentação intensiva, as medicações intravenosas, ele já precisa ficar internado realmente. Andressa, em relação à alimentação dos pets, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente. Claro, é um ponto bem delicado. Às vezes a gente cita muito, tem aquela questão, mas ele pede um petisco, ele gosta de comer o pãozinho. A gente sabe que hoje tem vários estudos que a ração é um alimento completo. Então, a gente oferecendo uma alimentação, uma ração premium, super premium, premium especial, a gente está oferecendo uma ração de qualidade, um alimento completo. Então, não precisa tanto suplementar, não precisa colocar outros petiscos junto, né? E trazendo segurança também para esse paciente, para evitar algum problema, alguma alergia alimentar, uma desregulação gastrointestinal. E alguns pets também têm a função de querer comer quando a pessoa está comendo, claro, né? E muitos recebem essas comidinhas. O que pode acontecer com esse pet? Ele pode desencadear uma reação alérgica, né? Por estar comendo muito carboidrato ou a gordura em excesso, daquele pãozinho que vem com a margarina, daquela bolachinha que não tem uma farinha diferente do que ele está acostumado a comer, né? Então, a sugestão é ter sempre um petisco pet mesmo, desenvolvido para o seu pet, de forma a hora que ele pedir o pãozinho, tu quebra o biscoitinho pet mesmo, e da ração que ele está acostumado, e oferece para ele. Nunca oferecer o que a gente está acostumado a comer para eles, já na intenção de evitar essas reações alérgicas alimentares. E em relação a tempo de alimentação também? A questão da alimentação, a gente se detém muito ao que a tabela nutricional da ração que o paciente está se alimentando indica. Se ali na tabela nutricional vai ter, de acordo com a idade e com o peso do paciente, a indicação. Essa indicação, vamos supor que seja 60 gramas. A gente pode fracionar essas 60 gramas por dia em 15 de manhã, 15 de tarde, 15 no finalzinho da tarde, 15 gramas à noite. 4 porções. Pequenas porções, mas de acordo com o que está indicado na tabela nutricional de cada alimento. E existem também alguns pets obesos também, né? Sim. Como é que funciona o tratamento desses pets? Hoje a gente trabalha com rações que elas fazem o controle de peso através da saciedade do paciente, aquelas rações satiety ou rações próprias para cães obesos, e também estimular o exercício físico de uma forma saudável, que o paciente esteja apto a fazer aquele exercício. Também a gente não vai
causar um desgaste no paciente. É tudo de acordo com a necessidade dele. E também tem vários pets que acabam que os seus donos, durante o dia, trabalham bastante e ficam em casa sozinhos, né, Andressa? Quais são os cuidados que deve ter com esse pet? A questão dos dos pets que estão acostumados a ir fazer a higienização deles no pátio ou na graminha, tem que cuidar se mesmo dentro do apartamento, dentro de casa eles estão defecando, se eles estão urinando. A gente sabe o quanto gatinhos é mais fácil de ter dentro, mais restrito, né? Porque eles usam com facilidade a caixinha de areia. Mas às vezes o cãozinho fica segurando o xixi até a hora do dono chegar. E isso é um prejuízo para nós e para eles, né? Porque eles vão desenvolver talvez uma cistite, um problema urinário devido a segurar o xixi por muito tempo. O ideal seria ter esse rodízio, manhã, tarde e noite, levar o paciente para dar uma passeada, para fazer suas necessidades, gastar energia. Porque é importante também esse cuidado com o pet, né? Com certeza, eles demandam. Esse carinho também, né? Demandam Por mais muito que os cuidados. dias sejam corridos, eles precisam desse cuidado, né? Exatamente. E a gente tem que se organizar a nossa rotina com a rotina deles, porque eles necessitam de atenção. Então, o ideal é realmente, que nem a gente falou, intervalos entre umas 3 vezes ao dia para levar o pet para dar aquela passeada. Exatamente. 3 vezes ao dia seria o ideal, eles darem uma passeada, darem uma relaxada, conviver com o tutor, né? Para também não ficar tão estressados dentro de casa. E a adaptação dos pets novos, Andressa? Acontece também, né? Às vezes Sim. a família está acostumada já com pet e vem aquele pet novo. Qual é a adaptação indicada desses animais? Eu trabalho bastante com a medicina preventiva, que é esse primeiro momento que o tutor está tendo com o filhote, e a orientação é, claro, ele vai chorar, é a primeira vez que ele está saindo da ninhada, da mãezinha, então a adaptação é ter o filhote ter mais disponibilidade para ficar com esse filhote, não mudar a alimentação que ele já estava acostumado, para não causar uma mudança brusca dessa alimentação, uma gastroenterite, um processo inflamatório intestinal ali por troca brusca da alimentação, e já ir agendando a primeira consulta pediátrica para o profissional realmente orientar o tutor com os cuidados necessários nesse momento que é tão importante. Tá certo, Andressa, a gente vai para um breve intervalo e já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. E a minha convidada hoje é a Andressa Hessen, que é a médica veterinária. E a gente está conversando sobre os cuidados básicos que você deve ter com o seu pet. Andressa, no primeiro bloco a gente trouxe bastante informação, né? Em relação à alimentação, aos cuidados, primeiras consultas. E eu queria te perguntar agora sobre a higiene dos pets, né? Tanto dos cães quanto dos gatos. Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, é muito importante aquela higienização dos pets, principalmente dos pets que são mais peludinhos, né? A gente tem bastante shih tzu que hoje vão com uma frequência no pet shop, que acompanham, o pessoal do pet shopping até acompanha a evolução deles de acordo com a necessidade, e o banho é determinado a partir disso, a cada 7, 15 dias, com frequência. Aquela tosse higiênica, deixam eles mais confortáveis e evita também a bola de pelo, aquele pelinho que vai ficar mais próximo da pele ali, causando uma lesão de pele. Até porque os shih tzus são as principais raças que tem hoje no mercado pet, que são pacientes, né, atópicos, que desenvolvem muita alergia alimentar e a famosa dermatite, né, a coceirinha. Andressa, e para aquelas pessoas que gostam de cuidar do seu pet em casa e fazer a higienização deles também em casa, quais são os cuidados? Sempre pós-banho, secar bem o paciente, evitar que aquele paciente, que aquele cãozinho, aquele gatinho fique secando naturalmente, para evitar que a pele fique quente e úmida, né, e predisponha a processos inflamatórios da pele, um funguinho, uma bactéria, por aquela pele estar quente e úmida, que é um espaço bem amplo, né, ali bem favorável para desenvolvimento de qualquer dermatite. Então, quem cuida em casa
se atentar desses cuidados. Se vai dar o banhozinho, já seca bem com a toalhinha, depois passa o secador. Aquele paciente também tem que aceitar, deixar fazer esses cuidados. Não pode também estressar o cão e o gato na hora do banho, senão acaba que eles ficam com o sistema imunológico mais baixo por causa desses estresses. E quais são os produtos indicados para ser usados em casa? Em casa, a gente tem uma ampla variedade de vendas de produtos de banho para cães e gatos. Mas se é do cãozinho, é para ser usado no cãozinho. Se é do gatinho, é para ser usado no gatinho. Então, tem nos pet shops, vocês podem pedir indicações, né, dos produtos. Em questão do perfume também, um perfume mais suave, nunca aquele perfume tão forte. E os shampoos, já vem os 3 em 1, shampoo, condicionador, deixa o pelinho mais macio. E qual o risco de usar um shampoo normal que a gente usa? Os riscos são grandes, né? Os riscos de intoxicação. É um produto que o paciente não está acostumado, ele nunca teve contato e pode sim causar desde intoxicações a alergias severas. Em relação à higiene bucal do pet em casa, como deve ser feita? A escovação é indicada desde que o paciente aceite, né? Tem aquelas escovinhas de pôr no dedo, tem a escovinha normal, com a pasta própria para cães e gatos também, para auxiliar na remoção do acúmulo de produtos ali na região da cavidade oral, né? E também temos sprays que auxiliam na higienização bucal. E de quanto em quanto tempo deve ser feita essa higiene bucal? Diariamente. Diariamente. De preferência, diariamente. Isso. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue controlar o tártaro. Principalmente nas raças predispostas a terem acúmulo de tártaros, que são as raças braquicefálicas, que têm a dentição um pouquinho mais juntinha, mais coladinha ali, que acumula bastante tártaro na cavidade oral. E quais são essas raças? Shih Tzu, Pug, Pequinês, são as raças que a gente mais observa na rotina clínica com acúmulo de placas e tártaros mesmo. Andressa, falando sobre raças, né? Tanto de cães quanto gatos, quais são as doenças mais comuns em algumas raças específicas? Eu quero que tu me cite. Claro. Na rotina clínica, a gente atende muito Shih Tzu hoje, Pug, Bulldog, com dermatites, com alergias, tanto alimentares quanto ambientais. Esses são os pontos fortes da dermatologia mesmo, são as raças que mais predispõem a ter alergia, tanto atopia quanto alergia alimentar. E quais são esses cuidados que devem ser feitos? Prestar bem atenção se o paciente começou com aquela vermelhidão, se está se coçando, se chora, se tem desconforto para dormir. É a questão profilática mesmo. Já viu primeiros sintomas, já corre para o veterinário para tentar conter esse processo inflamatório, essa alergia mesmo. E tentar descobrir o que realmente está causando para evitar o problema. E nesses casos, quais são os tratamentos, Andressa? Os tratamentos com o dermatologista são os banhos contínuos, os anti-histamínicos, que fazem o controle e também a educação alimentar. O uso da ração hipoalergênica, o uso da ração que vai auxiliar no tratamento também é bem importante, de não oferecer o petisco, como a gente estava conversando, aquele miolinho de pão, um excesso de carboidrato na alimentação também auxilia no processo inflamatório da pele e na falta de proteção da barreira cutânea. Em relação aos gatinhos, quais são as espécies, né? E quais são as doenças mais comuns? As raças, né? As raças. Sem raça definida mesmo, a gente tem os gatinhos que são acometidos por várias doenças, mas as principais doenças que a gente costuma observar na rotina clínica é as doenças virais. Até uma doença que não é muito comentada e que às vezes o tutor chega, mas eu nunca ouvi falar. Mas na rotina clínica, diariamente, a gente atende. Que é a leucemia felina e a AIDS felina, que é a FeLV e a FIV. Essas doenças virais, elas são detectadas através de testes rápidos, exames de sangue, e a gente consegue ter um controle da doença. Ela não tem cura. Essa doença ela tem tratamento e a gente vai tratar sintomas
para evitar que o paciente se debilite muito mais rápido, já que o vírus ele se aproveita do sistema imunológico, acaba debilitando muito rapidamente o paciente. Andressa, em relação às castrações, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente também. As castrações, de forma profilática, elas são indicadas tanto para cães quanto para gatos a partir dos 6 meses de vida. E eu sou suspeita em falar também, porque eu já tô ali no protocolo vacinal, já tô alertando o tutor. Olha, a partir dos 6 meses já vamos conversar sobre a castração de uma forma preventiva para evitar gestações indesejadas, doenças sexualmente transmissíveis também entre os pacientes, aquela infecção uterina que eu comentei anteriormente, por causa de um cio desregulado, que vai ter uma liberação de hormônio muito grande na fêmea, predispondo à infecção uterina. E também não pegar a gente de surpresa, né? Às vezes tu não tá esperando e o paciente tá gestando, e aí? Não te preparou, né? Para receber mais uma ninhada em casa. Então, só traz benefícios das castrações. Diminui o estresse, reduz a demarcação de território, aquela parte do cio das fêmeas, tem algumas que fazem aquele sangramento. Isso é muito estressante para os pacientes. Então, a castração, até indicada antes do cio, ela traz benefícios para o paciente. Andressa, em relação aos tutores, por exemplo, que tem um cãozinho e tem vontade de adotar um gatinho, qual é a tua indicação para a adaptação desses animais? A indicação é que eles não sejam expostos juntamente de uma vez só. Que eles sejam apresentados para ver se o cão ele aceita o gato, né? Se o gato aceita o cão, ser feita uma apresentação breve e com o passar dos dias e deixando eles mais tempo junto. Claro, sempre com a supervisão do tutor para evitar acidentes. E também os gatinhos, eles necessitam de uma alimentação diferente da dos cães, já ir acostumando que o gatinho come uma ração separada, né? A caixinha de areia dos gatinhos, como a gente conversou anteriormente, a adaptação realmente desse novo membro da família dentro de casa. A gente tem que disponibilizar todas as necessidades dele, que ele fique dentro de casa, que ele não vá procurar a rua como uma forma de fazer suas necessidades, né? Em relação à caixinha de areia do gato, né? Sim. Quais são os cuidados, as indicações? Hoje a gente tem muito material para utilização ali dentro da caixinha de areia. Tem os substratos, as sílicas, as maravalhas, que a gente chama, que os pets aceitam super bem. Eles vão ali, eles fazem um cocôzinho, um xixizinho, mas um detalhe, eles não gostam de ir quando tá sujo. Então a gente tem que manter a higienização frequente da caixa de areia, pelo menos também 2 vezes ao dia, para evitar que eles não queiram usar a caixinha porque ela tá suja. E em relação também ao mau cheiro, né? Que pode acontecer. Claro. Quais são os cuidados para se evitar? A higienização com frequência, né? Descartar aquele acúmulo de urina e de fezes. E a questão da sílica. A sílica, ela é bem higiênica, tem não deixa odor. Eu experimento em casa, eu tenho 4 e eles super aceitaram e não deixa cheiro mesmo. A sílica é uma ótima indicação. Tá certo, Andressa. A gente conversou bastante, trouxe bastante informação hoje. Eu quero te agradecer pela tua presença aqui hoje. E espero mais vezes a tua presença aqui pra gente seguir conversando sobre esse assunto que é bem bacana. Muito obrigada, Bruna. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.